A madeira e os produtos florestais são cada vez mais preciosos e raros e precisam ser usados de uma forma extremamente eficiente. Um dos modos de eficientizar o uso de madeira é medir a umidade para que não haja trabalho mecânico durante o processo de fabricação de móveis e outros produtos de madeira. O instrumento para medição de umidade é o medidor de umidade ST7500, fabricado pela Sultec, que fabrica medidores de umidade desde 1993. Agora eu vou te mostrar como parametrizar e usar na prática o ST7500. Para iniciar o trabalho com o medidor de madeira ST7500, eu energizo o equipamento pressionando o asterisco. Quando ele fica energizado, eu posso, com a flecha para baixo, verificar qual é a versão e o número de série do equipamento e, posteriormente, olhar a data e a hora. Se eu quiser acertar a data e hora, eu posso conectá-lo ao computador e, com o software, fazer o acerto de hora. Agora, eu vou passar para a parte de medição. Aperto a flecha quebrada e ele me permite medir a madeira. Quando eu aperto novamente, ele vai me pedir para zerar a medida. Por que zerar a medida? Porque eu preciso ter o medidor zerado. Eu preciso que nada influencie a medida que eu vou fazer. Com isso eu afasto o medidor de qualquer outro elemento, seja madeira, seja metal, seja plástico, e aperto a flecha quebrada. Pronto, as medidas estão zeradas, o meu medidor está marcando zero. Embaixo me mostra qual é a memória, das 5 memórias que eu tenho, onde eu vou gravar a minha medição. Eu poderia mudar de memória, né? Posso voltar para a memória 4. Agora o medidor está pronto para eu usar. Então, o que eu preciso fazer? Encostar numa peça de madeira e o medidor está me marcando a umidade média da madeira. Se eu quiser gravar essa memória, eu posso apertar a flecha quebrada e ele vai salvar a medida. Então aquela medida ficou gravada. Se eu fizer novamente a medição, eu posso gravar novamente. Pronto, eu tenho uma segunda medida. Como é que eu vejo as medições que eu fiz? Eu mudo o meu medidor para a tela de medidas salvas, pressiono a tecla quebrada, a flecha quebrada e seleciono o local. Aí eu aperto aqui e vejo que eu tinha 11% na madeira às 12 horas e 8 minutos do dia 10 de maio. Posso ver também que eu tenho 21,2 às 15h35 do dia 28 de julho e 19,8 às 15h35 do dia 28 de julho novamente. Essas medidas estão na memória do equipamento e eu posso simplesmente apagá-lo sem perder as medidas. Quando eu quiser levar essas medidas para o computador, basta eu conectar o cabo USB que acompanha o equipamento e fazer o download no software ST7500. Se eu quiser zerar essa memória, eu posso vir até medidas salvas, selecionar a memória que eu quero apagar, no caso aqui a memória 4, e ele vai me permitir então apagar a medida. E assim eu vou apagando cada uma das medidas que eu tenho. Pronto. Posso ir de uma em uma, apagando todas as medidas. Quando nós queremos buscar dados do equipamento para o software, para podermos traçar o histórico de medição de umidade, nós abrimos o software ST Conecta, conforme nós vemos na tela aqui. Podemos fazer o ajuste do relógio. Ele vai transmitir o horário e a data do computador para o medidor e depois fazemos a coleta.
Aqui nós selecionamos qual memória nós vamos buscar, nesse caso aqui eu selecionei a memória 4, damos um nome ao arquivo, pode ser o nome do nosso cliente, pode ser o nome da nossa madeireira, e aí buscamos nova coleta. Quando a coleta chega, nós já temos o dado na memória do computador, podemos fazer uma análise das medidas. Aqui estão as medidas que nós obtivemos, o valor percentual de umidade, a data, a hora e qual a escala que foi utilizada. Qual é a memória que nós estamos lendo e o número das medidas. Posteriormente, nós podemos olhar o gráfico histórico da medição. Então, aqui nós temos o gráfico, né, da medição das 3 primeiras medidas. Então, se nós quisermos, por exemplo, fazer uma análise de todas as medidas, nós podemos marcar o que nós queremos ver aqui e fazer a análise. Então aqui é o gráfico onde mostra o histórico das medidas do medidor de umidade. Então é um software bastante simples de se utilizar, um software que tem poucos toques para se obter o resultado e que nos dá uma ideia do histórico de medição e dos valores que nós medimos. Obrigado por assistir esse vídeo e continue acompanhando os vídeos da Sultec.